Imagine acordar em um país onde a sua moeda não vale quase nada. Os mercados estão vazios, os serviços públicos colapsaram e a confiança no futuro evaporou. Não é ficção, é a realidade de milhões de pessoas hoje. E o mais preocupante, há nações inteiras enfrentando crises econômicas tão graves que podem transformar as suas estruturas sociais e políticas de forma irreconhecível. O historiador Yuval Noah Harari argumenta que nações existem porque acreditamos nelas. São realidades imaginadas sustentadas pela confiança em instituições, economias e governos. E quando essa confiança desmorona, o impacto é devastador. Moedas perdem valor, população migram em massa e estados podem perder a sua capacidade de funcionamento. Então, neste vídeo, nós exploraremos 7 países em crises econômicas profundas, que até 2030 podem enfrentar mudanças drásticas. E não falamos de guerras ou catástrofes naturais, mas de algo insidioso, a erosão econômica que desestabiliza nações por dentro. E no final, conectaremos isso ao Brasil, porque nenhuma nação está imune. Mas Yuval Harari explica que o que mantém os países unidos não são as suas fronteiras ou exércitos, mas a fé coletiva em sua instituição. Quando essa confiança é abalada, como um banco que todos acreditam estar falidos, o colapso é rápido. Imagine isso em escala nacional, uma moeda que ninguém acredita, um governo que não funciona ou a sociedade que se fragmenta. Mas essas crises não surgem do nada. Elas resultam de má gestão, corrupção, desigualdade extrema ou choques externos, como sanções ou pandemias. Hoje, vemos esse cenário em diferentes partes do mundo, com consequências que vão além da economia e afetam a própria identidade de uma nação. E é por isso que agora você vai conhecer 7 países onde essas crises estão em curso, histórias reais que servem de alerta para o planeta. Em sétimo, temos o Líbano. Outrora chamado de Suíça do Oriente Médio, vive uma das piores crises econômicas da história moderna. Desde 2019, a sua moeda perdeu mais de 98% do valor. Bancos congelaram contas, deixando cidadãos sem acesso ao próprio dinheiro. A hiperinflação disparou, apagões são constantes e o desemprego é generalizado. Segundo o Banco Mundial, o colapso libanês está entre os 3 piores do mundo desde o século XIX. Essa crise tem raízes na corrupção, na paralisia política e eventos como a explosão do porto de Beirute em 2020. Mais de 80% da população vive em pobreza e a fome ameaça milhões. O Líbano não está prestes a desaparecer do mapa, mas a sua soberania está fragilizada. Sem reformas, pode se tornar um Estado funcionalmente falido até o fim da década, e dependente de ajuda externa. Em sexto, nós temos o Sri Lanka. Em 2022, o Sri Lanka declarou default em sua dívida externa pela primeira vez. $100 para importar combustível, alimentos ou remédios, o país mergulhou no caos. A inflação atingiu 70% e protestos populares derrubaram o governo. A ONU classificou a crise como sem precedentes. Décadas de endividamento, má gestão e dependência de empréstimos externos, como os da China, alimentaram esse colapso. Mas desde 2023, o país mostra sinais de recuperação com a ajuda do FMI e reformas fiscais. A inflação caiu para cerca de 10% em 2024, mas a pobreza ainda afeta 25% da população. Até 2030, o Sri Lanka precisa de estabilidade política para evitar novas crises, mostrando como erros econômicos podem desestabilizar uma nação. Em quinto, nós temos o Zimbábue, que é muito conhecido pela sua hiperinflação de 2008, que atingiu incríveis 79 bilhões por cento ao mês. E notas de 100 trilhões de dólares zimbabuanos foram impressas, mas não compravam um pão. O país abandonou a sua moeda e adotou o dólar americano, mas os problemas persistiram: a corrupção, desemprego e a instabilidade política. Em 2024, a introdução da ZiC, uma moeda lastreada em ouro, trouxe alguma estabilidade,
com inflação caindo para cerca de 50% ao ano. Ainda assim, a pobreza afeta mais de 70% da população e a confiança no governo é muito baixa. O Zimbábue não está à beira do colapso total, mas enfrenta riscos de novas crises até 2030 se não houver reformas estruturais. Em quarto lugar, nós temos a Argentina, que enfrenta crises econômicas recorrentes desde os anos 2000. Com hiperinflação, desvalorização cambial e quebras do Tesouro Nacional, em 2023 a inflação atingiu 211% e o peso argentino perdeu valor drasticamente. A eleição de Javier Milei, com propostas liberais radicais, trouxe mudanças. Em 2024, a inflação caiu para cerca de 20% ao mês e o PIB deve crescer 5,5% em 2025, segundo projeções. Ainda assim, a pobreza afeta 40% da população e a confiança internacional é frágil. A Argentina não está em colapso iminente, mas a sua estabilidade depende de reformas consistentes. Até 2030, o país pode se recuperar ou enfrentar novos desafios, mostrando como a má gestão pode corroer economias promissoras. Em terceiro, nós temos o Haiti, que foi o primeiro país da América Latina a conquistar a sua independência, mas hoje vive um colapso total. Sem governo funcional desde 2021, tomado por gangues armadas e com uma economia em ruínas, é considerado o país mais pobre das Américas. A fome atinge milhões, a moeda local derrete todos os dias e não há eleições, polícia ou segurança. O Haiti já é, em muitos aspectos, um território sem Estado. A ONU alerta que, sem intervenção internacional, a crise pode agravar até 2030, com impactos regionais. A comunidade internacional, incluindo missões de paz, tenta evitar um vácuo total de poder, mas o futuro permanece incerto. Em segundo, nós temos a Venezuela, que perdeu mais de 7 milhões de cidadãos nos últimos anos, o maior êxodo da história recente das Américas. A economia encolheu mais de 80% desde 2013, com inflação ultrapassando os 10 milhões por cento em 2019. Serviços públicos, como saúde e educação, estão inoperantes e o país depende quase exclusivamente do petróleo. E uma dolarização informal trouxe alguma estabilidade desde 2023, mas a crise estrutural continua. Até 2030, a Venezuela pode enfrentar novos choques econômicos ou iniciar uma transição política, dependendo de mudanças internas e pressão internacional. Em primeiro, nós temos a Coreia do Norte, que enfrenta sanções severas, isolamento econômico e crise alimentares crônicas. A economia é centralizada e ineficiente. Com o PIB per capita estimado em menos de $2.000, o regime acaba priorizando os gastos militares, enquanto a população sofre com a escassez. Inclusive, relatórios indicam que a insegurança alimentar afeta milhões de pessoas. Surpreendentemente, estimativas de 2023 mostram o crescimento econômico, possivelmente devido ao comércio limitado com a China. Ainda assim, crises energéticas e alimentares permanecem como riscos reais. Até 2030, o colapso total é improvável devido ao controle rígido do regime e apoio chinês, mas a fragilidade econômica ainda persiste. E para contextualizar tudo isso, Yuval Harari nos lembra que países, moedas e governo são acordos coletivos baseados em confiança. E quando essa confiança é rompida, seja por má gestão, corrupção ou crises econômicas, as consequências são muito profundas. Vidas são destruídas, sociedades se fragmentam e nações podem perder a sua estabilidade. O que assusta não é só a gravidade dessas crises, é que nenhuma nação está imune. O Brasil, com a sua dívida pública crescente, polarização política e desigualdade social, também enfrenta desafios. Mas a pergunta é: estamos preparados para evitar que essas lições se tornem a nossa realidade? Porque crises econômicas não destroem países da noite para o dia. Elas começam com sinais sutis. É uma moeda que perde valor, serviços que falham, uma sociedade que deixa de acreditar no futuro. O Líbano, Sri Lanka, Zimbábue, Argentina, Haiti, Venezuela e Coreia do Norte são exemplos de como esses sinais podem se tornar tragédias. Mas essa história não são apenas estatísticas, são alertas. Em 2030, o mundo enfrentará desafios como mudanças climáticas e instabilidade geopolítica, que podem agravar crises econômicas. Para o Brasil, o recado é claro:
fortalecer instituições e promover uma economia resiliente. São passos essenciais. Agora, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal clicando nesse botão vermelho aqui abaixo para você fazer parte dessa comunidade, curta esse vídeo para você apoiar esse projeto e compartilhe essa mensagem com quem precisa entender que o colapso não é inevitável, ele pode ser evitado com ações e responsabilidade. Nos vemos no próximo vídeo.